a sua cliente chega no salão com a sobrancelha tão pesada, tão marcada, que o cabeleireiro tem vontade de cortar uma franja para esconder a sobrancelha dela, porque tá horrível. E muitas vezes você, profissional, maquiador, se depara com uma cliente que tem, por exemplo, uma sobrancelha comprometida. E aí o seu desafio é tentar deixar menos desastrosa. Às vezes o cabeleireiro vai fazer o cabelo da cliente e tudo que ele quer é cortar uma franja para esconder a sobrancelha dela, porque a sobrancelha dela está muito fora do padrão. Muitas pessoas têm mandado perguntas nesse sentido, e aí a gente vai falar um pouquinho desses itens. O maquiador encontra uma cliente com a sobrancelha errada. E aí, lógico, se for para menos, é só ele fazer ali a forma correta, usar toda a sua habilidade e vai parecer que a sobrancelha dela está perfeita. O grande problema é quando está a mais, porque aí o desafio é que você precisa tirar, está errado, e tentar arrumar da melhor maneira possível. E esse aí é o grande desafio. Como é que eu vou fazer para minimizar uma coisa que está imensamente desastrosa? Outras vezes, a sua cliente chega no salão com a sobrancelha tão pesada, tão marcada, que o cabeleireiro tem vontade de cortar uma franja para esconder a sobrancelha dela, porque está horrível. E assim, não é uma inabilidade, ou seja, não é que o profissional que fez não sabia fazer. Certamente, quando a pessoa faz um curso de micropigmentação, por exemplo, ela aprende a usar o equipamento. Quando a pessoa faz um curso de design de sobrancelha, ela aprende a usar o equipamento. E aí, as escolas de formação dão alguns modelos para você praticar. E aí, nessa prática, é para você exercitar o seu olhar, para você ver melhor e aí então tomar a decisão sobre como trabalhar em cada cliente. Lembrando que cada cliente é 100% individual. Então, quando você tem uma cliente que senta na cadeira, não dá para você pegar um molde de sobrancelha e colocar nessa cliente, porque aquele molde pode não ter nada a ver com ela. E, via de regra, é assim que é. Você imagina que você entrasse numa loja e pegasse uma blusa, a primeira blusa que você visse ali, e vestisse. Ou você falou, pessoal, eu queria comprar uma calça. A pessoa pergunta assim, que número você usa? Porque a resposta do atendimento está com a própria cliente. Aí a pessoa, você quer uma calça? Que ela vai lá, pega uma calça para você 36 e você usa 40. Ou ela vai lá, pega uma calça 42 e você usa 36. Ela não decide pela escolha. Ela pergunta para você qual o objetivo, qual é o número. Você quer mais claro ou quer mais escura? Você quer cintura alta ou cintura baixa? Você quer que a boca seja fechada ou a boca mais larga? Começa um discurso, uma conversa, porque ela vai subtrair de você as informações para executar a busca daquilo que você pediu. Quando o profissional vai fazer uma sobrancelha a alguém, seja um designer, seja uma micropigmentação, eu preciso entender onde começa a sobrancelha, aonde ela arqueia e onde ela acaba. Esse conhecimento de onde começa, onde arqueia, onde acaba, está ligado ao formato do rosto da pessoa. Se ela tiver um rosto redondo, o designer é um, mas não é um molde para quem tem rosto redondo. Porque o rosto redondo pode ser pequenininho, pode ser um rosto mais largo, redondo ainda, mas maior. Então, o molde não encaixa. O que acontece é que quando você entende, aprende e executa o designer a partir do entendimento do formato do rosto, a resposta está ali na sua frente. Agora você vai usar aquela habilidade que você aprendeu usando o equipamento, seja uma pinça, seja uma tesourinha, ou seja, até um aparelho para fazer micropigmentação. Então, o que acontece é, você precisa saber exatamente onde está a resposta. Você precisa saber exatamente como você vai fazer. Eu sempre dou o exemplo que todo mundo deve ter passado por isso, eu tenho certeza absoluta. E aí, se você quiser, você está sozinho e pode dar risada à vontade. Sabe quando eu estiver no supermercado e a caixa parece que passou um pincel atômico na sobrancelha aqui? Um negócio preto, escuro, marcado, parece que pôs uma régua para riscar, e você olha para ele e fala assim, meu Deus do céu, quem será que fez isso, né? Mas você não fala, você olha e fica indignado, né? Às vezes eu falo para as pessoas assim, você faz sua sobrancelha sozinha? Porque eu não sei se ela passou lápis, né? E elas fazem assim, elas derretem, elas tiram, as pessoas mais simples, elas tiram as pontas do lápis, derrete, faz uma pastinha. E aí, com outro lápis, ela pega aquela pastinha e vai esparramando pelo olho. Eu perguntei já para as moças do caixa e elas me explicaram como elas fazem. Mas fica medonho. E aí a pessoa fala assim, não, eu fiz uma micropigmentação. E aí, de olhar para essa pessoa, você sabe, você que tem um olhar apurado, você que tem conceitos de visagismo no seu entendimento, você sabe aonde está errado, só de bater o olho. Então, o que eu pretendo é dar orientações para que você perceba onde está o erro e você, mas eu não faço design, eu não faço micropigmentação, mas alguém lá no seu trabalho faz. Alguma das suas clientes comenta com você, eu vou fazer, eu estou pensando em fazer. E aí compete a você usar o seu conhecimento de visagismo e
ensinar essa pessoa como é. Às vezes eu pego um lápis, marco para a pessoa com lápis, e o lápis recomendado é o 6B, da Faber-Castell, 6HB. Você usa e ele marca na pele bem bacana, dá um esfumado bem suave, e de longe assim parece que é sobrancelha. Então eu tenho tanto do 3, 4, 5 até o 6. O melhor para fazer é o 6. Mas depois que eu faço a marcação, eu vim fazendo os esquis com lápis mais fininho, também da HB. E aí a pessoa fala, nossa, mas ficou lindo. Ficou. Eu falei, mas eu só passei, só desenhei. Mas ficou ótimo, né? Na verdade, eu coloquei no lugar correto. Quando você olhar de frente para uma pessoa, qualquer pessoa do seu relacionamento, sua cliente, alguém na sua casa, alguém no transporte, no metrô, no ônibus, onde você estiver, olha para a pessoa, você vai perceber que uma começa de um jeito, outra começa do outro. Às vezes, essa aqui começa reta e essa aqui está diagonal. Às vezes, as duas estão diagonal. Às vezes, elas estão uma para cá, outra para lá. Então, na verdade, quando a pessoa está fazendo, ela olha uma. Quando ela olha a outra, ela esquece que ela acabou de fazer a outra. Então, se começa de um jeito, começa igual os dois. Tem uma proporcionalidade de equilíbrio. E por que eu estou falando isso? Porque o rosto ele tem particularidades que todos nós precisamos saber. A gente precisa aprender essas particularidades. Porque as particularidades do rosto é que nos ajudam a harmonizar, equilibrando a imagem. É isso que a gente faz. A gente usa as ferramentas do visagismo, a gente usa o conhecimento do visagismo, a gente usa o visagismo a nosso favor. Por quê? Porque esse visagismo a nosso favor é o que faz a grande diferença no dia a dia do nosso trabalho. Quando a pessoa fala assim, nossa, você é maravilhoso, hein? Não, não sou maravilhoso. Você é maravilhoso quando você toma atitude, né? A maravilhosa é a atitude que você toma em decidir fazer aquilo que é pertinente, aquilo que está ligado ao seu trabalho e aquilo que pode fazer com que você oriente infinitamente melhor a sua cliente. Ainda que você não faça. Como profissional, não adianta você fazer o cabelo dela, o resto não tem nada a ver com isso. Não. O nosso olhar é o todo. E a gente tem que, eu falo para as pessoas, olha, você precisa fazer o clareamento dos dentes. Ó, esse óculos não está legal para você. Olha, você está usando uma base que não combina com você. Você está usando muito colar. Esse brinco é muito volumoso. Então, eu vou orientando. Nossa, ficou lindo. Ó, pode usar mais assim que fica bacana. Por causa que o seu rosto é assim, quando você coloca o brinco, ele dá esse formato assim, ele completa aquilo, diminui. Quando você usa um decote, né? O pescoço é curto, então você abre o decote da roupa, aparecer um pouco mais o pescoço. Não, está muito aberto, fecha um pouco mais. Então, a sua orientação é o que faz com que a cliente fique com a imagem empoderada. E como as pessoas dizem, lógico, dá uma dó da pessoa que está ali no caixa do supermercado. Primeiro porque a pessoa é jovem, depois porque ela fez um negócio desastroso, depois porque vai demandar um tempo absurdo para tirar e principalmente porque muitas pessoas observam, acham ridículo, mas não tem coragem nem de falar para ela e muito menos de ajudá-la a resolver. Então o nosso trabalho está ligado diretamente a como eu conquisto a cliente, como eu ajudo ela em segmentos que não é o meu de atuação, mas está dentro do ambiente que eu atuo. Significa que, embora não seja da minha competência, é da minha jurisdição. Porque a pessoa inteira é uma jurisdição. Quando eu mexo só no cabelo, é porque a minha competência é cabelo. Mas outra pessoa mexe com a maquiagem, outra pessoa mexe com a roupa, outra pessoa mexe com os acessórios. Cada pessoa mexe com uma coisa. Mas significa que, embora a minha competência seja o cabelo, a pessoa é a minha jurisdição. Qualquer coisa que eu falar sobre a imagem da pessoa, ela vai escutar com a maior qualidade do mundo. O que você acha das clientes quando ela pede uma sobrancelha com início totalmente quadrado? Isso é algo bem discutível entre os pigmentadores. Nós falamos isso ontem. Estava conversando com os amigos ontem e eu estava dizendo assim, quando a pessoa entra do táxi e fala para você, eu gostaria de ir até a Assembleia Legislativa. Ela não diz para você que caminho você vai fazer, porque ela quer chegar lá rápido, com segurança, com qualidade, tarantara. Então, quem vai pensar no mecanismo que vai usar é o profissional que está dirigindo o carro. Quando a cliente vai fazer a coloração, ela diz para você assim, olha, usa cortal, usa cortal. Quando ela começa a te dar ordem, você deixa de ser um profissional para ser um mero aplicador de qualquer coisa. Então, ela tem que dizer o que ela pretende, o que ela precisa, e é você que vai determinar quais serão os caminhos e qual será a forma que você vai dar para essa sobrancelha. Quando você percebe, eu vou dar essa dica para os pigmentadores, né? Quando você percebe que isso é muito recorrente, ou seja, isso acontece repetidamente, pegue fotos dos olhos de várias celebridades, várias, e você vai mostrar que um pelo nasce para cá, outros pelos nascem para lá, outros vêm de baixo e saem mais deitado, outros vêm do meio para cima e do meio para baixo, e
Cada um tem o seu desenho particular. E se você vai fazer uma micropigmentação no homem, olha o cuidado que você tem que tomar para preencher algum lugar que esteja fora do padrão, fora da harmonização, mas eu não posso fazer quadrado porque fica horrível. Então, você vai dizer para a pessoa aquilo que eu sempre digo, né? É melhor. Eu me lembrei com o que eu falei. Estava falando com a Jéssica. Eu estava numa aula online ontem à noite e a Jéssica me falou que algumas pessoas pedem para ela fazer de tal maneira. Eu falo, quando a pessoa sabe e ela quer pedir que você faça de tal maneira, você fala assim, olha, se você sabe como fazer, você não precisa que eu esteja aqui. Porque eu cobro um preço muito caro para pensar, para escutar o seu pedido, para entender quais são as necessidades, colocar no lugar certo e você ficar imensamente feliz. Quando você já sabe o que você quer que seja feito, você pode fazer com qualquer pessoa, que cobre muito mais barato do que eu cobro. Então você precisa se posicionar. Mas fazendo aquele álbum que eu disse, com várias fotos de várias pessoas, você mostra, olha, as sobrancelhas não são iguais. Olha como essa nasce para um lado, olha como outra nasce para o outro. Olha como esse começo aqui, ele parece mais reto, mas olha como os fios vão para cima, outros vêm para baixo e outros começam curvatura para dentro da sobrancelha. Conversa, mostra, explica, até porque, dependendo da personalidade da cliente, você pode ter que usar uma argumentação diferente da outra. Na verdade, o sentido e a resposta é a mesma. Entretanto, quando você percebe qual a personalidade da cliente, você pode usar uma argumentação mais convincente. E aí a gente fala, o visagismo pode me ensinar a conhecer a personalidade da cliente? Lógico. O visagismo ensina para você ter o domínio do que você vai fazer, mas principalmente saber como lidar com a cliente. Você pode aprender sobre personalidade, sobre como os temperamentos agem na personalidade, e aí isso vai ajudar você a convencer a cliente. Mas lembre-se, todo mundo é muito visual. Então, faça um caderninho bonito, bacaninha, bem caprichado, assim, uma cadernetinha bem charmosa, e quando a cliente começar a falar como ela quer, você fala, olha, eu vou primeiro desenhar com lápis no seu rosto, como vai ficar, e depois você olha se você gostou. Olha aqui, ó. O seu pelo é mais ou menos como esse aqui, ó, porque ela tem que olhar muito perto para ver o dela. Quando você mostra, olha, tá, o seu pelo é mais ou menos como esse aqui, ó. Então, olha o movimento do seu pelo, a frente parece reta, mas olha como não é. Olha mais perto para você ver. E mostra a imagem dessa cadernetinha, desse caderninho, desse desenho. Pode fazer um arquivo no computador, monta um PowerPoint, um Keynote, e mostra para o cliente, olha, vem cá, vou te mostrar como isso funciona, como isso aqui pode te ajudar, como isso é importante para você. Mas o profissional de beleza, com conhecimento de visagismo, embrulha qualquer pessoa para presente. Porque o seu conhecimento, ele é matador. O seu conhecimento é que leva você para a fama. É o seu conhecimento que leva você para o palco. É o seu conhecimento que faz com que a sua agenda fique cheia. É o seu conhecimento que faz com que, às vezes, você não tenha tempo de trabalhar de tanta coisa que você tem que responder. Mas as pessoas falam, eu prefiro perguntar para você do que fazer errado. E eu vou contar aqui, vou fazer um pequeno relato para dizer para vocês assim, eu atendi uma pessoa, uns dias atrás, no começo do mês de março, a cliente foi até o local que eu trabalho e sentou, aguardou, serviram para ela lá um cappuccino e tal, ela tomou água, isso aqui, eu logo vim com as fichas, caneta, sentei na frente dela e começamos a conversar. E aí conversamos, eu vi que ela ficava me olhando, né? Sabe que você tem a sensação que, acho que minha barba está suja, talvez meu óculos, talvez alguma coisa esteja errada, ela estava me olhando muito fixamente. Aí eu falei para ela assim, tudo bem? Você está bem? Ela falou assim, mais ou menos. Eu falei, não está se sentindo bem? Ela falou, não, estou, mas eu estou impactada, porque eu venho falando há alguns dias já, lá onde eu trabalho, que eu ia vir aqui conversar com você, porque todo mundo lá assiste os seus vídeos, todo mundo lá vê tudo que você posta. Tem muita gente lá no meu trabalho que te segue. Quando eu falei que vim aqui para passar por uma entrevista de visagismo com você, as pessoas deram risada na minha cara, porque elas disseram que você não ia me atender, que quem ia me atender seria alguém da sua equipe. E eu tô pasma. Para dizer a verdade, eu nem escutei o que você acabou de falar, porque eu estava tão impressionado com o fato de você falar comigo, de você me atender, eu tô muito feliz. Quando acabar, você tira uma foto comigo? E eu falo para ela, lógico, faço com o maior prazer. Mas você não agendou horário comigo? Ela falou, agendei. É por isso que eu estou te atendendo. Se você tivesse agendado com outra pessoa que te atenderia. Mas quando você atende comigo, sou eu que te atendo. Então o que acontece? Eu vou colocando uma pessoa atrás da outra, com intervalo de 1h15 para cada pessoa. Eu gasto 1 hora na consultoria, levanto, tomo uma água, vou no toalete, preparo as coisas novamente para atender a próxima pessoa, preparo a mesa e volto a atender de novo. Mas a pessoa não acreditou que eu estivesse atendendo ela pessoalmente, porque ela achou que, não, como ele faz os vídeos, como ele explica, ele não vai me atender. E significa que as pessoas te dão um valor, além do fato de você ser alguém que se posiciona de maneira bacana, a humildade é que faz a gente chegar mais adiante. A minha satisfação é atender a cliente. A minha satisfação é entregar para ela aquilo que ela foi buscar
E além do que ela foi buscar, melhor. Quando acaba, ela fala, nossa, ficou melhor do que eu imaginava. Muito obrigado. É o conhecimento que faz isso. E todos vocês, todos nós podemos fazer isso. Só que a gente tem que entender que o mundo mudou. Imagine só que você vai fazer coloração numa cliente e aí você começa a mostrar para a cliente, olha, isso aqui é a cor que eu estou usando, ó, isso aqui ó, é da Keone, olha, isso aqui ó, é da L'Oréal, eu estou misturando um com o outro, estou usando... Você não explica. Ela fala o que ela quer, você vai, prepara e faz o resultado. Quando a gente fala do olho, sobrancelha, é a mesma coisa. A decisão é sua. Porque você vai dizer para ela assim, olha, eu vou micropigmentar e depois que eu fizer, isso vai durar tanto tempo. Então, eu não vou incidir em erro. Se ela insistir, não faça o trabalho. Porque não fazer o trabalho não é feio, é responsável. Você imagine que a pessoa chega no médico e fala, doutor, estou sentindo uma dor, quero que o senhor me opere. Ele não sabe nem o que ela está sentindo exatamente, mas eu vou operar ela. Não, eu quero operar hoje porque eu vou viajar, eu quero operar hoje. Não. Vai viajar, vai não sei o quê. Quando você voltar, a gente conversa sobre o que você tem, sobre o que você está sentindo, sobre como eu posso te ajudar. E eu que vou tomar a decisão, quando eu entender qual é o seu pedido, como é que eu vou fazer. Não, eu quero que o senhor me opere, mas me aplica anestesia geral. Não, me aplica anestesia... Quem decide é o profissional que vai atender a pessoa. E aí vamos avançar. A pessoa resolve colocar cílios. E aí aquela pessoa chegou lá na sua cadeira para fazer a maquiagem, a sobrancelha está um desastre e ela leva uma caixinha com cílios que ela comprou. Os cílios têm um tamanho, ele tem uma curvatura, ele tem um volume de pelos, ainda que sintético e tal. O que acontece é, eu preciso olhar para o olho dessa cliente e entender qual é o tamanho desse olho, qual o tamanho dele em proporção ao outro. E eu vou dizer para vocês, quando está perto da gente terminar, eu vou dar para você uma dica que você não vai acreditar, que você vai depois pesquisar em você mesmo a dica que eu vou dar. Eu vou dar uma informação para você que você nunca ouviu falar. Está ligado ao olhar, ao rosto, mas ao olhar. É o rosto e o olhar. Eu vou dar uma informação para você que você nunca ouviu falar. Então, se você conhece pessoas que são maquiadores, micropigmentadores, design de sobrancelha, ou profissional de beleza muito interessado na imagem, pode chamar ele, pode compartilhar com ele, porque antes do final vou dar uma informação poderosa e você depois vai checar em você mesmo. Então, a questão é, como a gente pode fazer para receber esses cílios, para colocar na cliente esses cílios? Porque mais do que colocar os cílios dela, eu preciso conhecer o olho dela, o tamanho do olho, o volume dos cílios, a distância entre os cílios e a pálpebra, o tamanho da pálpebra. Se ela é uma mulher um pouco mais madura, qual é a sensação de pitose que ela pode ter? Eu preciso entender sobre essa pessoa antes de eu colocar os cílios. Não dá para pegar esses cílios, passar cola e colocar no olho dela. Isso acontece muito. E aí a pessoa começa a conversar e fala, não, mas meu cílio está batendo em cima, está batendo, eu não estou... Tá. Quando ele bate aqui, não é só bate, ele bate aqui e aqui empurra ele para baixo. Então o cílio fica forçando contra o olho e aquele pelo fica batendo em cima e fica um negócio desesperador. Então você precisa pegar os cílios que ela trouxe, colocar do lado e antes olhar os cílios dela. Saber se ela precisa mais nos cílios inteiros, qual o tamanho desse olho. E aí medir os cílios e cortar do tamanho correto. Depois, qual a curvatura que ele tem versus a pálpebra. Então, tirar um pouco dos pelos por cima. Você precisa olhar aonde é o começo, aonde é o meio e onde é a extremidade, o fim. Tudo isso você faz antes de começar a colocar os cílios. E aí tem pessoas que compram o cílio e colocam sozinha, aí fica reto. E aí ela fica mexendo aquele negócio e fica estranhíssimo. E aí ele começa a soltar no canto, fica... É um desastre. Mas o maior desastre é quando nós cometemos esse engano, porque significa que nós somos colocadores de cílios. Nós não somos profissionais que temos conhecimento de visagismo e que, portanto, podemos fazer aquilo com uma qualidade. Ela vai dizer assim, nossa, mas esses cílios ficaram lindos. E você cortou, diminuiu o tamanho, fez uma curvatura, tirou mais perto do olho, deixou mais alongado na região final, na parte do lacrimal externo. Você preparou o trabalho, você ajustou o trabalho. Isso tudo faz uma grande diferença, traz um grande benefício para você que trabalha com visagismo, para você que trabalha com design de sobrancelha, com maquiagem, com micropigmentação, para você que é cabeleireiro, para você que trabalha com óculos, para você que trabalha com acessórios, para você que precisa... Não precisa, você merece conhecer o visagismo. É o visagismo que vai levar você à frente. É o visagismo que vai mexer o máximo possível com aquilo
que você precisa organizar e nem sempre é fazer uma modificação extremamente exacerbada, extremamente diferente. O que você precisa é ajustar com qualidade e fazer essa modificação na estrutura dos olhos, na sobrancelha, na pálpebra, no olhar. Você precisa entender. Então vamos falar sobre isso. A pessoa faz micropigmentação e quando você acaba de fazer a micropigmentação, ela vai e faz botox. E aí a sobrancelha dela fica assim, ó. E você conversa, a sobrancelha dela fica assim, ó. E às vezes uma é diferente da outra, né? Como uma fica assim, a outra fica abaixada. E a pessoa fala, nossa, fiz a sobrancelha dela errada. Na verdade, você fez certo, mas ela foi fazer botox depois, e no preenchimento, alguém forçou demais de um lado e ficou fora do lugar. Então, assim, você precisa ter conhecimento para ajudar a explicar para ela como ela vai fazer, e aí por que que os profissionais que trabalham com preenchimentos labial, bochecha, queixo, botox, rugas externas do olhar, essas rugas que acontecem na base do nariz, cada uma dessas tem nomes diferentes, nomes mais sofisticados, mas eu estou falando de uma maneira que você possa entender. Quando eu dou aula para procedimentos orofaciais, as palavras são mais específicas, mas para você entender, a questão é, tem aqui marca de expressão, tem na base do nariz, tem a testa com marca de expressão, tem o contorno da boca. Todas essas informações, se você conhecer visagismo, você sabe como resolver e como orientar. Por isso que os profissionais que fazem procedimentos orofaciais estão estudando visagismo, porque ele quer saber se ele precisa colocar mais botox aqui e aqui não. Porque se a pessoa tem uma ruga marcada aqui ela não tem, ele pode colocar botox aqui e deixar aqui no lugar. Quando ele coloca aqui, ele deixa um negócio que a pessoa não consegue mexer o rosto, porque fica duro. A pessoa fez botox, né? Fica duro. Ela mexe a sobrancelha, mas a sobrancelha não vai. Ela tenta sorrir, não vai, fica assim, ó. Ela fica, perde a expressão. Por quê? Porque colocou o preenchimento, fez o procedimento sem enxergar, sem ver o rosto da pessoa, sem entender se precisava duas aqui, uma aqui, se precisava mais aqui ou mais aqui. Então não é porque você fez uma sobrancelha que demorou uma hora, que a outra tem que demorar uma hora também. A outra pode demorar 10 minutos, porque uma pode estar no lugar e a outra precisa ser ajustada. Então, quando a gente pensa sobre isso, é para entender que o olho, ele tem o que nós chamamos de lacrimal interno e lacrimal externo. Ele tem o que nós chamamos de esclera. Esclera, não sei se a maioria dos profissionais talvez não tenha esse conhecimento, esclera é a parte branca dos olhos. A gente tem a esclera, a íris, depois a pupila. A pupila é o que dilata. Ela pode ficar às vezes pequenininha, às vezes ela fica maior. Depende da luminosidade, que ela fica... Quanto menos luminosidade, mais ela abre. Quanto mais luminosidade, mais ela fecha. E a gente tem esse contexto do olho. Então, esclera, íris e pupila. A esclera é a parte branca. Você sabia que a parte branca dos olhos é exatamente a mesma cor do dente da pessoa? Então, se você fizer um dente muito branco, ele não combina com a esclera e ele fica chamando atenção demais, fica feio. Quantos profissionais trabalham com os dentes e não sabem que a esclera é a referência da cor do dente? E aí fica desarmonioso. Várias pessoas não sabem que aonde começa a íris no olho é onde deve começar o lábio. Tem pessoas que têm a íris grande, você quase não vê a esclera. Tem pessoas que têm a íris pequena. Então, quando você olha, você vê o redondinho inteiro do olho e vê todo o branco em volta. Tem pessoas que têm uma parte do branco embaixo dos lados e o olho está mais para cima, quase que como se fosse uma metade de uma lua. Então, existem diferenças do posicionamento entre a esclera, a íris e a pupila. Quando você vai colocar os cílios, você precisa saber o que você vai fazer. Eu vou puxar mais para fora ou eu vou preencher mais para dentro? É volume que eu busco ou é curvatura? Quando a gente pensa nas sobrancelhas, as sobrancelhas é feita, ela existe e o nome é sobrancelhas. Por que sobrancelhas? Porque ela é em cima das celhas. As celhas são os cílios em português. Então, sobrancelhas. É em cima das celhas. Elas existem, então qual é a espessura? Está usando mais fino, está usando mais grossa, está usando bem cheia, está usando o quê? O que importa é que cada pessoa tem uma. Quando a gente fala do formato do rosto côncavo, convexo, reto, nós estamos dizendo que a curvatura da testa faz com que quando você transpire, aquele suor ganhe velocidade quando escorre. Então, quanto mais curvada a testa, mais espessa é a sobrancelha. Porque quando o suor, a transpiração, escorrer, ela vai morrer nas sobrancelhas.
As sobrancelhas é o que protege para que aquela transpiração, o suor, não caia dentro dos seus olhos. É por isso que existem as sobrancelhas, para que a transpiração, ao escorrer, não caia nos seus olhos. Então, qual é a largura da sobrancelha? Depende do rosto, depende da testa, depende da curvatura que o rosto tem, se ele é côncavo, convexo, se ele é reto, se a testa é pequena, se ela é larga, se ela é extensa. Então, depende de formações. Isso é para dizer que você, eu, todas as pessoas que trabalham no segmento de beleza, precisa ter conhecimento. É o conhecimento que vai dar o poder de você fazer um trabalho de qualidade. Então, a gente está dizendo que a referência que existe entre a esclera e os dentes está ligado ao rosto, mas as pessoas não sabem. E isso é importante. A imagem, ela conversa uma parte com a outra. Entender mais sobre essas coisas é fazer com que você realize o seu sonho. Eu quero ser professor, eu quero ser famoso, eu quero fazer eventos, eu quero só treinar melhor a minha equipe, eu quero ser reconhecido pela minha cliente. Eu, por exemplo, nunca trabalhei com foco em cliente. Eu nunca trabalhei focado em captar cliente. O meu viés sempre foi educação. Sempre que eu fiz a minha vida inteira, e eu estou falando para você, a Tânia, a Thaís, o nosso viés sempre foi educação. O que a gente mais gosta? Educação. É isso que a gente gosta, é isso que a gente faz. Mas quando eu recebo uma cliente, ela, para mim, é a rainha, porque ela que vem, ela que traz o valor que a gente vai ganhar, ela que vem com o pedido, e minha obrigação para receber aquilo que ela vai me pagar é entregar o que ela vem buscar. É isso que interessa. Então, a gente fala que a pessoa fala, olha, eu quero fazer um olho bem escuro. Depende do tamanho da pálpebra, né? Eu quero que você faça um côncavo, né? Depende do tamanho da pálpebra. Se você vai fazer uma micropigmentação e a pessoa tem uma pitose, o que é pitose? A pitose é uma pele, a pessoa vai ficando mais madura e essa pele aqui vai caindo sobre o olho, sabe? Você percebe que o olho dela quase não abre mais, ou abre muito pouco porque tem muita pele aqui agora. Então, é melhor que você recomende que ela faça antes a pálpebra, para depois você fazer a micropigmentação. Você não vai perder. Não, vou fazer hoje que eu quero ganhar hoje. Não, você vai perder porque se você fizer hoje, depois ela vai operar a pálpebra, quando ela voltar vai ter um desastre o que você fez. Porque o que você fez foi para aquele momento que ela estava. Mas ela não ia remover a pálpebra porque estava excessiva, ela não ia operar para tirar a pálpebra. Então, quando tirou, o que sobrou é o que você fez. E ela nunca vai dizer que o médico fez errado, vai dizer que você fez a micropigmentação errada. Então, fala, olha, você tem uma pitose bastante volumosa. Eu recomendaria que você procurasse um cirurgião plástico para ver se ele pode mexer na sua pálpebra, se você se interessa em fazer, vai ficar mais bacana, seu olho vai abrir mais, vai ficar mais rejuvenescida. E quando você voltar, a gente então vai fazer a micropigmentação da sobrancelha para emoldurar melhor o seu olhar. Então, o comprometimento é um com o outro. Você imagina que a pessoa fala assim, olha, eu vou ter que comprar uma roupa nova e eu preciso tomar um banho. Ela vai na loja comprar roupa, o cara fala, não, pode vestir a roupa, pode ir com a roupa já. Mas eu vou tomar banho. Não, você toma banho com a roupa, não tira não, já vai com a roupa assim. Não, você primeiro toma banho, depois você põe a roupa. Então, primeiro você faz a pálpebra, depois você faz a micropigmentação. Então, o que a gente está falando? Né? É que a sobrancelha, os cílios, mesmo que a cliente traga, os cílios ficam caindo, às vezes ele é muito pesado, às vezes não tem superfície do olho, o olho é pequeno e os cílios é muito grande, muito cheio, por mais que você cola, ele continua caindo. Porque se eu não consigo segurar, não tem espaço para segurar, ele vai cair. O que você precisa é adaptar esses cílios ao tamanho do olho, para que fique proporcional, para que não fique caído, para que seja posicionado de maneira a ajustar aquele resultado, né? A gente também fala muito que tem muitas pessoas que falam assim, eu queria ter mais cílios. E às vezes você olha para a pessoa, ela tem muitos cílios, só que eles são retos. Outras vezes ela tem muitos cílios, ele é reto e ainda ele é claro. Então às vezes você só precisa colorir os cílios. Às vezes você precisa fazer ondulação nele e depois colorir. Ou às vezes só ondulação, ou às vezes só colorir. Mas o diagnóstico é de quem vê, é de quem tem uma percepção poderosa de enxergar de maneira mais consistente aquilo que é a necessidade da cliente. Eu digo para você, sabe o que é isso? É visagismo que a gente está falando. O visagismo não vai ensinar você a fazer escova. O visagismo não vai ensinar você a fazer micropigmentação, a colocar cílios, a fazer maquiagem, a ajudar a pessoa a comprar roupa, a escolher a cartela de cor dela. O visagismo
São as ferramentas que vão ajudar você a fazer aquilo que você já faz, mas você entrega sem saber para quem está entregando. Porque seu objetivo é mais entregar do que estudar se aquilo é para aquela pessoa ou não. E assim, para você se tornar famoso, para você participar de workshops, de feiras, de congressos, para você virar professor, para você ser um cara de agenda cheia, bem requisitado, você precisa melhorar ainda mais a qualidade do que você faz. Eu vou fazer um convite especialíssimo para você. Lembra que antes de fechar, eu vou dar uma dica poderosa que você nunca ouviu falar e que você depois vai fazer isso com você mesmo. Se você é colorista, se você é terapeuta, se você é cabeleireiro, barbeiro, maquiador, micropigmentador, design de sobrancelha, esteticista, manicure, podóloga, gerente de salão, você tem que conhecer visagismo. O visagismo vai dar um olhar para você muito diferente do seu negócio, das suas clientes, da sua equipe. Você profissional, dos seus parceiros, da sua cliente e do resultado que você atinge entregando para essa cliente. Você ganha um bom salário? Ótimo, mas você vai aumentar os seus ganhos, principalmente porque você vai associar aos ganhos também uma satisfação pessoal inacreditável. Você vai ter mais clientes agendadas, você vai atender essas clientes com mais atenção, com mais carinho, e que o pedido dela vai entrar em você como se você estivesse tomando um suco de laranja geladinho e falando, nossa, que gostoso, porque ela fala e você entende o que ela está falando e você já sabe o que vai fazer para agradar ela. Isso é o que mantém a gente vivo. Isso é que aumenta a nossa felicidade e também aumenta a fidelidade da cliente. Porque estar feliz é fazer um trabalho digno. E fidelizar a cliente é fazer com que ela receba mais do que ela esperava. Que a gente fala entregar mais que o combinado. Então, isso é a grande diferença, isso é o que vai tornar você profissional famoso, professor, showman, showwoman, vai para os congressos, vai palestrar aqui, palestrar ali. Eu vejo profissionais hoje bem destacados em várias áreas diferentes que estudaram visagismo. E eu fico imensamente feliz. Mas eu fico vendo que ele resolveu seguir um caminho X. Mas ele conversa, ele fala, baseado na percepção do olhar, de como ele vê a pessoa, de como ele vê a necessidade, de como ele vê a patologia. Isso tudo faz uma grande diferença no dia a dia do nosso trabalho. Né? Você vai ser uma referência, mas você precisa conhecer o visagismo para ser a referência que você tanto sonha, que você tanto deseja, que você, dia após dia, fala, eu gostaria, mas eu não sei como. Estou te dando a receita. Tem vontade? Tem objetivo? Então, entenda como isso pode acontecer e você vai atingir os seus objetivos e o nosso caminho é o visagismo. Mas eu disse que ia dar uma informação poderosa e vou dar a informação poderosa agora e eu quero que você, lembre-se, estamos aqui para fazer você entender como você vai encontrar o caminho que você tanto procura. Como você vai encontrar? Como você vai chegar àquela felicidade que você busca e não sabe como atingir? É você que vai atingir o seu objetivo, é você que vai buscar o resultado. Mas nós vamos dar para você pílulas que você possa começar o entendimento e quanto mais você avançar nesse estudo, certamente você vai chegar onde você tanto deseja. Então, a dica é, nós medimos o rosto, onde nasce o cabelo, até a base do queixo. Nós medimos o rosto do zigomático a zigomático. Significa que a gente divide o rosto na vertical, lado direito e esquerdo. Quando eu divido o rosto ao meio, eu divido a parte de cima e a parte de baixo. Mas também nós dividimos o rosto, quando eu descubro o tamanho do rosto, eu divido ele, essa medida aqui, eu divido em 5 partes. Ou seja, calculou a medida aqui, divide por 5. O resultado é o tamanho de cada olho. Você quer saber qual o tamanho do olho correto do seu rosto? Quanto mede seu olho? Antes, meça o rosto de lado a lado e descobre quanto tem. Vamos supor que você descobriu que o rosto de lado a lado tenha 20 centímetros. Você vai dividir 20 por 5 e vai encontrar 4 centímetros. Qual o tamanho de cada olho seu? 4 centímetros. Se você tiver 3,5, você pode aumentar, fazendo com que a maquiagem ajude você a ter o olho mais projetado. Se você descobrir que um tem 4 e o outro tem menos, você vai puxar mais um lado para ficar parecido com o outro. Quando você descobre que ambos são maiores do que 4,
você então vai fazer no lacrimal externo um delineado mais fechado para ele parecer menor do que na verdade ele é. Quando você descobre que esse olho, que deveria ter 4 centímetros, está muito perto do nariz, você vai descobrir como você pode fazer para manter ele mais afastado do nariz. Quando você, mulher, e usa recursos de maquiagem, você fala assim, mas se eu for homem e meu olho for muito perto, como é que eu vou fazer no próximo encontro? Mas a sua missão hoje mede o seu rosto, descobre quantos centímetros tem, depois divide por 5. E não é pegar a fita métrica e fazer a curva aqui, não. É pegar reta. Pega uma régua, retinha e mede. Você poderia usar, por exemplo, uma ferramenta que a gente tem, que é para medir o rosto. A ferramenta é feita exclusivamente para isso. Mas, por hora, dá o seu jeito.